Fala galera do YouTube, galera da EREM JBV, estamos de volta às nossas aulas online. Vamos começar hoje falando sobre geometria analítica. A geometria analítica é a parte da geometria que nasce da análise de posições dentro de um plano cartesiano entre entidades geométricas. Que entidades geométricas são essas? Ponto, reta, circunferências e curvas. Então, analisando essas distâncias, a gente consegue ter uma gama de estudos e fórmulas que são muito úteis para o campo da matemática. Tanto é um conteúdo que cai forte no Enem, para quem pretende fazer o Enem, nós vamos fazer uma abordagem mais específica também, mas para quem também quer seguir carreira universitária, é um conteúdo que acompanha a gente nas universidades. Então é muito interessante entender a base desse conteúdo, porque aí você não vai ter dificuldade em acompanhar quando você estiver estudando lá na faculdade, que se Deus quiser todos vão passar, e vão ingressar no ensino universitário. Então vamos lá. Começamos nossa aula falando sobre distância entre dois pontos. O que é que acontece? Eu posso pegar dois pontos e representá-los num plano cartesiano. Plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o eixo das abscissas, representado por x, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, representado por y. Então veja bem, eu marco dois pontos aqui, e eu posso determinar a distância entre esses dois pontos. Por exemplo, se isso aqui fosse uma região, um espaço geográfico, eu poderia ter dois pontos nesse espaço geográfico e poderia determinar a distância entre eles, tá certo? Bom, se vocês observarem aqui, cada ponto tem uma característica fundamental. Ele é um par ordenado onde o primeiro número do par ordenado é o valor de x, nesse caso aqui x do ponto B, e o segundo número do par ordenado é o valor de y. Y, no caso aqui do ponto B, porque nós estamos analisando o ponto B. A mesma coisa nós fazemos aqui com o ponto A. Temos aqui, x do ponto A, e temos aqui o valor de y do ponto A. É muito importante a gente saber determinar essas coordenadas, porque são elas quem vão nos ajudar a montar essa fórmula, tá certo? A fórmula da distância entre dois pontos é raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. De onde é que vem essa ideia? Essa ideia vem vindo daqui, Se vocês observarem aqui, tá vendo, esses pontos aqui, como nós fizemos, eles formam um triângulo retângulo, tá certo? Um triângulo retângulo. Onde a distância que eu quero vai ser a hipotenusa do triângulo, E se vocês observarem aqui, esse valor aqui, da hipotenusa, E esses dois lados aqui são os catetos. Mas quem é a medida desses catetos aqui? Se vocês observarem aqui, esse cateto vai ser o valor de x de B menos o valor de x de A. Daqui para cá vai ser essa medida menos essa, Então, nós vamos ter x de B menos x de A. Da mesma forma é aqui, Quem vai ser esse cateto aqui, Tá certo? Esse cateto aqui é o mesmo que a gente dizer, y de B menos y de A. Ah, professor, mas e a ordem aqui? Interessa? Se eu botasse y de A aqui primeiro, interessaria? Não, de forma alguma, porque mesmo dando um número negativo aqui, a gente vai elevar ao quadrado. Então, tem alguns livros que essa fórmula aparece aqui, com x de A primeiro e x de B depois, e y de A primeiro menos y de B. Não tem nenhum problema aqui, na subtração, porque o que vai mudar é só o sinal do resultado, no caso da subtração, Mas como eu vou elevar ao quadrado, todo mundo sabe que um número ao quadrado vai dar um resultado positivo, tá certo? Bom, então se vocês observarem aqui, aplicando o teorema de Pitágoras, se eu for chamar aqui de A, de B e de C, nós temos aqui, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que é que vai acontecer? Significa que também a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao valor da hipotenusa. É aí onde nasce essa fórmula, ou seja, se eu tenho a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado,
é o mesmo que a gente dizer aqui, ó, A igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é B ao quadrado aqui, ó? Quem é esse cateto aqui, ó? Essa medida. E quem é esse cateto aqui, ó? Essa medida. Então a gente aqui tá na ordem contrária, mas não tem nenhum problema. É só fazer isso aqui, ó. No caso aqui não vai alterar o resultado. Então nós temos x de B menos x de A elevado ao quadrado mais y de B menos y de A elevado ao quadrado também. Tá certo? Bom,